Ô, Ângela, eu fiquei super feliz de você ter aceitado de pronto assim, esse convite para a gente conversar, né? Eu acho que é um privilégio muito grande, inclusive porque a gente está tratando de uma rede, como você disse, que é o seu cordão umbilical. Você é uma professora da rede municipal de educação e que vem para a universidade para formar professoras, que muitas delas vão para a rede, né? E se tornou secretária da educação. E você fala assim, eu me emociono, né? Mas é muito emocionante, é um ciclo muito grande, onde você atravessa uma série de camadas, né, das possibilidades da educação básica pública de Belo Horizonte, né? Então, eu fiquei muito feliz com o seu aceite, né? Estou me sentindo muito emocionada, inclusive, de estar tendo essa oportunidade. Eu que te agradeço, viu, Libéria? Fico feliz, feliz, porque conversar nessa condição sobre uma coisa que tem a ver com a gente, que é a vida acadêmica, sim, isso é importante, né? Porque as pessoas às vezes colocam secretária uma coisa muito politizada, político-partidária, e não tem nada a ver. A minha chegada na secretaria foi uma chegada pelo currículo. Sim. Eu nem conheci o Calil. Só como o dono do time de futebol. Só o time de futebol, que eu sou galo. E na verdade, assim, ele me deu total liberdade. Sim. Eu não posso me queixar de nada. O que eu não dei conta de fazer, porque eu não tive condições mesmo. Mas eu tive total liberdade para fazer o que eu quisesse. Que maravilha. Isso é muito raro, né? Muito raro. Sim, exatamente. E essa liberdade também teve na universidade e teve na vida como professora da escola básica? Olha, eu acho que sim. Eu acho que eu tenho esse temperamento. Eu sou sagitariana e eu acho que o sagitariano, ele é meio sem amar. Eu sou uma pessoa rebelde, vamos dizer assim. E eu comecei a trabalhar na rede municipal. E fui muito feliz na rede municipal. Vim para a universidade porque eu queria, na verdade, debater com a universidade. Eu participei de um congresso mineiro que estava lá o Neidson Rodrigues, que virou meu amigo, né? Está aqui nesse lugar. Estava Miguel Arroio, estava Maria Lisboa, e eles falavam contra a orientação educacional, que eu era orientadora na rede, e eu tinha me formado aqui, nessa casa. Então eu falei, eu tenho que ir lá brigar com eles. E aí vim e acabei ficando e amando essa casa também. Então, quer dizer, a minha vida é um imbróglio, sabe? De militância pela educação, e porque eu sou de uma camada média, meu pai era bancário, e ele dizia sempre, para vencer na vida tem que estudar. Sim. Então, assim, isso para mim é um valor muito grande. Né? Que bonito, então, essa carreira, né? E a proposta dessa conversa era a gente tratar o congresso, né, de boas práticas. Esse último de 2022, ele tem o nome Boas Práticas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, socializando experiências e conectando saberes. E aí eu ia começar te perguntando como surgiu a ideia de realizar o congresso. E na conversa informal aqui, você me relatou que essa história é muito mais antiga do que 3 congressos registrados assim com esse nome, com esse perfil, né? Então, se você puder contar a história que você estava me contando, desse fio inicial do congresso. O congresso, na verdade, para mim, ele representa, e não é só para mim, porque acabou que com esse percurso todo de educação, a gente cria grupos que são afins. E a experiência que nós tivemos com realização de congressos fez com que a gente visse o congresso em si como um grande espaço formador em termos de educação integral, vamos dizer assim, do educador. Por que vamos colocar lá no início. Eu senti o que era participar de um congresso em 81, como orientadora, quando teve um Congresso Nacional de Orientação Educacional e nos pediram que escrevêssemos sobre o que a gente estava fazendo como orientadores. Então, o grupo da Escola Municipal Leonor Pero 7, se reuniu e nós apresentamos o congresso. Aquilo foi uma coisa maravilhosa, porque depois nós fomos convidados a apresentar em São Paulo. Então, abriu um caminho para nós de possibilidades. Puxa, o que você faz é possível ser registrado e é possível você divulgar. E eu aprendi muito com isso, porque a gente precisava se organizar para falar, as pessoas não entendiam o que você falava, você tinha que explicar. Era uma época em que os especialistas estavam sendo bombardeados
E quando você falava, eles não acreditavam. Mas você faz isso? Então você tinha que comprovar. Logo em seguida, teve o Congresso Mineiro de Educação, que foi uma outra fase. Não era um congresso para você apresentar. Você tinha que apresentar algum trabalho para ser um credenciado. Eu consegui ser credenciada, porque eu trazia uma ideia. Mas o tempo todo foi briga. Foi uma coisa de militância. Com quem, né? Com o Neidson, com o Miguel, com essa turma. E, na verdade, mais uma vez eu senti a potência do que era congresso. Tá, isso aí foi para mim uma aprendizagem. Você participar, quando você congrega pessoas, você dá conta de fazer alguma coisa, porque aquilo fez a diferença na minha forma de trabalho. Quando eu cheguei na Faculdade de Educação, eu participei de congressos acadêmicos. Sim. E aí eu consegui também ver como era importante eu ouvir as pessoas, ver o que elas falavam. Então, a minha formação para o congresso foi muito forte. E aí a gente começa a fazer coisas aqui na Faculdade de Educação, com grupos. E aí nós tivemos o projeto Veredas, de formação de professores. Esse projeto, Libéria, foi fantástico. Foi um outro doutorado, né? Nós tínhamos que organizar ações, semanas presenciais, para mostrar para as professoras o que era a universidade. E a gente começou a articular com belas artes, com a música, com a comunicação, com filosofia. A gente queria fazer um congresso em que as professoras chegassem aqui e conhecessem a UFMG naquilo que ela tinha de bom. Sim. E aí era uma semana formadora, mas ao fazer a semana formadora, a gente também promovia ações culturais. A gente acreditava que era importante conhecer as regiões, então a gente chegou a fazer, por exemplo, um pernoite no Hotel Tauá, um percurso na Estrada Real. Então, para nós era um desafio de organizar, mas a gente tinha o depoimento das professoras que aquilo ali era muito potente. E elas vinham para ouvir. Elas não traziam ainda a sua experiência formadora. Sim. Porque era assim, eram 600 professores que a gente trabalhava, era o lote da UFMG, chamava de lote, né, quantidade de professores, mas era para eles aprenderem uma proposta curricular. Então era o nosso desafio organizar o congresso, né, aquelas semanas. E eram 2 por ano, com 600 pessoas, que era um número bem significativo. Quando eu saí da universidade, a convite da Ana Lúcia Gazola, para criar a escola de formação de professores, a Magistra, aí o grande desafio. Eu não pensava em aposentar, tive que aposentar, mas eu pensei, uma escola, né, bacana demais, isso aí é uma oportunidade incrível. Mas como formar? Eram 180 mil professores na ativa, mas eram, na verdade, 450 mil com os contratados. Sim. Era uma loucura. Como fazer uma escola para esse povo todo? Né? Então, tinha a dimensão virtual, mas tinha que ter uma dimensão presencial. Então, nós inventamos a ideia dos congressos de imersão. E nós chegamos a fazer, em 3 anos, 17 congressos de imersão, que variava de 600 a 1000 pessoas. Esse número 600 é ótimo para fazer congresso, porque eu aprendi com a Magistra, né? Com a Magistra não, com a Veredas. Mas 1000 no Hotel Tauá a gente dava conta de fazer. Porque era o que comportava o lugar. Aí nós aprendemos o quê? Que o tamanho de um congresso é o espaço físico que você tem para comportar o grupo. E aí deu para perceber o seguinte, que como que você vai selecionar quem vai participar? E aí veio a ideia desse congresso que a gente vai falar aqui. Porque a seleção era quem é que tem alguma prática para contar. Então, o que é esse congresso da rede municipal? O que foram os congressos da Magistra? Quem participa é quem tem história para contar. Quem tem alguma coisa para compartilhar. Então, era uma semana de imersão democrática, entendeu? Todo mundo tinha alguma coisa para contar. Não era para ouvir alguém que ia falar, era para partilhar e para ouvir. Então, todo mundo ia aprender. Então, esse era o tom do congresso. Ao mesmo tempo, a organização. Vinha o que era o Veredas.
O Veredas era atividades culturais, mostrar que a vida é mais do que um conhecimento formal, é uma vivência entre as pessoas, é você conhecer as suas referências bibliográficas e conhecer a política educacional. Porque sempre tem uma dimensão desses congressos, era o seguinte, você vive a política no dia a dia, mas e quem faz essa política? Quem é? Então, a minha presença no congresso da rede municipal tinha o início e o fim. O início era eu prestava contas. E o fim era o que a gente vai levar para o próximo ano. Lá no Congresso da Magistra, eu trazia na Lúcia Gazola as pessoas que estavam construindo a política e a gente trazia também pessoas de fora que traziam os projetos que estavam circulando na política. O Plano Nacional de Educação foi construído em 2014, enquanto a gente estava na Magistra. Então, essa discussão também era importante. Quando eu venho para a secretaria, é executar esse Plano Nacional de Educação. Então, a política ela tem que estar no Congresso, mas as pessoas entenderem como ela influencia a vida delas. Sim. Não é para você só falar mal da política, mas é você entender que essa política ela influencia, mas você tem uma ação prática que você pode, na verdade, atuar diante dela. E é possível transmitir isso, assim? No Congresso é diferente, por exemplo, de eu fazer uma palestra sobre alguma coisa. Quando você está no Congresso, como a pessoa traz uma prática, ela está empoderada. O Congresso cria um empoderamento de quem está lá. Eu estou aqui para mostrar alguma coisa, então eu converso com você de igual para igual. É democrático, entendeu? É bonito por isso. Então, a hora que a Ângela fala, é a Ângela secretária, sim, mas que promoveu aquele congresso. E tem um detalhe no congresso que é muito importante, é o carinho. Eu colocava assim, as pessoas têm que se sentir hiper bem, tem que ser maravilhoso. Quando eu falo, eu colocava, não sou eu, Ângela, sabe? Era gestão. Porque o Marcos, a Meire, essa turma toda da Faculdade de Educação que seguiu comigo, e que na Magistra também eu trouxe pessoas que na verdade viveram comigo a rede municipal, a escola lá em Leonora Peruccetti. Então esse grupo que viveu junto esse percurso. Então eu não estava sozinha, eu tinha uma força ali de pessoas que entendiam o que estava falando e eles falavam, eu entendia também. Então era um grupo pequeno, 12 pessoas na Magistra, para fazer congresso de 1.000 pessoas, e aqui a secretaria maior, mas quem que ficava ali mesmo passando? Era um grupo também pequeno. E todo mundo querendo fazer tudo com muito carinho, porque a importância do congresso é, se eu estou ali para congregar, eu tenho que estar feliz. E eu tenho, assim, depoimentos nesse relatório aqui do primeiro, os depoimentos são lindos, porque as pessoas mandando que elas, depois, se vocês quiserem ver aqui algumas expressões, que elas se sentiram, não é, no melhor dos mundos, que aquilo ali não podia acabar. Então, era isso. Quer dizer, se quem está organizando, aí voltando na pergunta da secretária, né? Aquela figura, aquele papel de secretária é o pior possível naquele momento, mas eu que tinha organizado, então era legal, né? Se eu organizei é porque eu sou gente boa, vamos dizer assim, né? Então era possível dialogar. Eu prestava contas, eu começava com um discurso de prestação de contas e agradecimento deles estarem ali e terem aderido ao Congresso. E no final, diante de tudo que a gente viveu, eu também o tempo todo lá junto, eu combinava o que seria o próximo. Sim. Então era um momento de diálogo, de cooperação, de congregação, o congresso, aquela ideia de congresso no sentido. Então, por exemplo, por que era no Ouro Minas? Aqui, diferentemente da Magistra, não podia ser uma imersão. Eu não tinha o direito legal de pagar para os professores uma estada num hotel. Na Magistra eu tinha condições, porque as pessoas vinham do interior de Minas, onde elas iam ficar. Então a gente ia para o Hotel Tauá ou para o Canto da Siriema e Jaboticatubas, para imersão mesmo. Então era melhor, porque à noite tinha atividade cultural e elas tinham sentido, né?
E aqui a gente tinha as atividades culturais, mas as pessoas iam dormir em casa. Mas a gente ficava no Ouro-Minas, que é um lugar muito bom, e o congresso era do tamanho que o Ouro-Minas podia comportar. Quando eu falo do tamanho, é o seguinte, o congresso tinha a organização dele tinha várias etapas. Então tinha minicursos, tinha apresentação de trabalho, tinha pôsteres e mesas redondas e palestras. Quantas salas o congresso poderia disponibilizar? Era quantos minicursos a gente ia oferecer e quantas salas de troca de experiências ia acontecer. E aí a gente combinava pelo tamanho. Era uma dimensão objetiva do tamanho do congresso. Agora você fala assim, quem que vai participar? É quem tem uma história para contar. Eu acho que professores e professoras têm história para contar todo dia. Né? Sala de aula, em especial com criança e adolescente na rede pública, é muito vivo. E todo dia você acerta, todo dia você erra, todo dia você acha que errou e acertou. Né? Então acho que histórias para contar todas têm. Agora, só algumas aderem à ideia de ir lá apresentar para contar. Você, com essa trajetória de professora da educação básica, professora da universidade, da pós-graduação e secretária, qual é a sua suspeita, assim, das pessoas que aderem, né? Ou até mesmo das que não aderem? Olha, são as experiências dela de escrita. Porque tinha uma dimensão formadora que é aquilo que eu falei para você. Quando lá em 81 nós fomos desafiados a registrar o que a gente fazia, eu impulsionei o grupo. Nós éramos 6, mas eu impulsionei por quê? Porque eu tinha uma formação que já me falava, escreve. Eu gostava de escrever, né? E com a capacidade também de organizar. Então, aquilo que eu vivi, com a dificuldade de mobilizar os meus colegas naquela época, me dizia o seguinte: primeiro, o congresso, você não pode dizer que é individual. Tem que ter o congresso sempre em dupla. Em dupla. A pessoa traz um trabalho em dupla. Mas isso é bom, porque você não fica sendo estrela, nem carreira solo. Você está junto no grupo. Né? A carreira solo, você vai ficando, né, isolado às vezes. E não. Então, a escrita acadêmica é alguma coisa que às vezes faz com quem já teve a experiência de mestrado ou especialização com monografia. Nós temos uma turma que nunca teve essa experiência. Eu, como estudante, tanto na música quanto na pedagogia, era uma época que não se falava disso. Né? Isso aí é uma coisa nova, dos anos 90 para cá. Aí o que a gente observa? Na época que a gente estava no Veredas, nós tivemos que criar templates para as pessoas. Era um modelito em que, para a pessoa fazer a monografia, ela ia preenchendo algumas perguntas. Né? A gente até brincava, podia ser alguma coisa que você fazia as perguntas e depois tirava assim e estava escrito o texto, né? Era uma brincadeira. Mas isso foi importante para nós, para entender que a gente deveria facilitar a vida do professor, da professora, para ela escrever. Então nós criamos isso. Criamos isso tanto na Magistra quanto agora. Dizendo o que deve constar um texto. Pôster, também da mesma forma. É interessante que a gente sempre não valoriza, na vida acadêmica, a gente valoriza apresentar. As professoras na rede municipal adoram o pôster. Porque elas levam o pôster e colocam na escola. Ela falou, os outros não ouviram, mas o pôster está ali. Então, acumular, né, assim, você ter ali na parede os seus pôsteres é importante, isso é bacana. Então, também com essa dimensão. Agora, a escrita é algo sofrido. Mas quando você põe a dupla, já facilita. Né? A gente colocou também uma escrita pequena, de um tamanho pequeno, do tamanho mais ou menos do pôster, para poder facilitar também. Mas você tem que orientar. Não é alguma coisa fácil, não. Esse é um desafio. É o desafio. Conhecer as práticas. Porque as pessoas têm muita... Quem já fez o mestrado já tem habilidade.
Quem não fez, não tem, porque a especialização também não cobra muito isso. A rede municipal tem uma carreira que valoriza a vida acadêmica. Cada especialização que você faz, você ganha um percentual. Quando nós chegamos, eu queria compor um programa de desenvolvimento profissional docente. Então, nós criamos um inventário. O que era esse inventário? Eu lembrava do INA aqui, não sei se ainda é INA que chama, né? Falava se a gente reclamava, mas o INA era uma forma de nos organizar. Sim. Então, vamos criar um formulário que o professor aprende a dizer o que ele fez e o que ele faz. Então, criamos um inventário. Quando a pessoa ia se inscrever no congresso, a gente estimulava que ela preenchesse o inventário. Porque só o inventário, por natureza, ninguém quer preencher, não cobrava nada, né? Ao mesmo tempo que a gente criou, renovamos o LASEB, que ele ficou meio parado um tempo, trouxemos 9 cursos de especialização, e aí a gente, aqui no Promesse também, nós conversamos na época com o Bernardo, para uma oferta de disciplinas em horários que permitissem os professores fazer. Porque se ficasse tudo de tarde, a turma que era da parte da tarde não ia nunca poder fazer. Então, começaram a oferecer disciplinas em dias alternados, às vezes também à distância e tal. Então, tinha uma composição que culminava com o congresso. Nós criamos também um Comunica Rede, que era o seguinte: as boas práticas que iam os nossos meninos lá, os estagiários da comunicação, para conhecer. Então, o que acontecia? Todo mês, de quinzenal, tinha alguma prática que era publicada por exemplo, maio, junho. Circula como, às vezes, assim, no quadro lá da sala dos professores, como um papelzinho, né? E depois a gente começou a mandar por e-mail no WhatsApp. Sim. E a gente fazia um consolidado, né? Então, do primeiro semestre de 2022, segundo semestre de 2022. Como essas boas práticas aí chegavam, esses registros? Começamos a estimular que os diretores, coordenadores pedagógicos... tem o coordenador pedagógico geral. Não existia. No ano de 2017, né, essa lida de fazer do plano, esse programa de desenvolvimento profissional, eu sabia e não gostava da carreira do professor da educação infantil. Então, tem a ver com o congresso seguinte. O primeiro era para estimular a educação infantil. Tinha, assim, esse foco meio subliminar, vamos dizer assim. Porque a carreira do professor da educação infantil foi criada à parte da outra carreira, porque era a forma, eu até entendo, eu estava aqui na diretoria da FAI, foi o formato possível para começar. Então, era o educador infantil. Mas a gente já formava o pedagogo aqui para formar no curso superior, mas ficou no nível médio. Então, era uma coisa muito ruim. Eu tive que me posicionar, que eu não concordava, porque eu era diretora, como que eu ia concordar com uma coisa daquela, mas aquilo estava na minha cabeça, eu disse, eu tenho que consertar. E o prefeito me deu essa autonomia. Ele também não gostava de unidades municipais. Ele falou, não gosto desse negócio de um MEI, não, gosto de EMEI. Ele mesmo falou isso e me deu essa incumbência. Quando eu entrei na secretaria, eu recebi em dezembro uma comissão grande aqui da Faculdade de Educação, do NEPEI, do Fórum. Foram várias pessoas, a Mônica Correia, inclusive, estiveram lá em casa com um papel que eram 4 laudas de demandas, frente e verso. Todas foram cumpridas, Libéria, eu tenho esse orgulho de falar isso. Mas foi o ano de 2017 e o ano de 2018. E a lei foi para a Câmara em novembro, mas ela só foi aprovada em setembro do ano seguinte, porque teve um movimento político e tal, tinha que ter eleição, aquela coisa toda, que eu até entendia a situação, sofria por isso, mas foi aprovado, isso que importa, né? E aí fazia uma mudança geral.
nós íamos ter professores da educação infantil com o mesmo salário, com a mesma possibilidade de carreira. Você acredita que a gente fez o Veredas aqui? Quando eu cheguei, não era considerado curso superior o Veredas. Então tivemos que fazer a lei para considerar o curso superior de quem fez o Veredas. Foram muitas melhorias. E dentro dessa melhoria, o inventário e o congresso. E aí, o que acontecia? Essas professoras da educação infantil, elas estavam acostumadas a uma submissão, porque a escola era submissa ao ensino fundamental. Não tinha caixa escolar e, não tinha e as escolas não tinham o coordenador pedagógico geral. Aí nós, nessa lei, a gente coloca o ensino superior como entrada, cria a figura do coordenador pedagógico geral e do bibliotecário, cria a caixa escolar e cria a equiparação nas carreiras com um certo escalonamento. Então, você cria escola. Toda escola tinha-se uma organização robusta. Esse coordenador pedagógico geral, ele passava a ser uma referência na escola para esses estímulos todos. Estimular as boas práticas, estimular, dar visibilidade. E a gente colocou a Ascom da SMED, né, o setor de comunicação, com essa incumbência, dar voz e visibilidade às escolas. As escolas vão criar alternativas para que as escolas apresentem o que tem. A gente criou uma TV também de 1 minuto. Então, eles gravavam a professora falando. Então, se você chegar, acho que ainda está lá, na SMED, vai ter uma TV que fica falando lá, as pessoas vão apresentando coisas. E a gente queria isso nas escolas também. Então, a gente criou uma visibilidade do professor. Foi o mote desse grande programa, que era desenvolvimento profissional, Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, PDPD. E o coordenador pedagógico geral como alguém que estaria junto conosco para dar essa visibilidade e estimular isso aí. E vocês conseguiram alcançar isso, assim? Que essa visibilidade tivesse um efeito, que essa coordenação mediadora dessa visibilidade de fato acontecesse, né? Porque a gente tem as ideias, mas na hora de executar são milhares de problemas, milhares de sujeitos com as suas questões, com as suas resistências, suas dificuldades. Né? Não é fácil, Olibéria, não é fácil. Eu diria para você o seguinte, que a equipe nossa era muito alinhada, sabe? Porque é uma equipe que já veio junto. E as pessoas que estavam comigo tinham essa ideia do acadêmico. Dentro da própria secretaria, a gente tem resistências, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que esse grupo meu, sou eu só não, essa turma toda, gosta de trabalhar e adora fazer. Eu acho que dá muito trabalho para as pessoas. E esse dar muito trabalho, porque isso tudo dá trabalho, né? Fazer um congresso, né? Nós criamos também a Semana da Educação, que a educação abraça a cidade. Nós colocamos, por exemplo, todos os professores que tinham... Nós fizemos lá no Centro Cultural da UFMG um lançamento de livros. Foi lindo, mas eram muitos, porque tem muita gente boa na rede, né? Mas a gente tinha preocupação assim, que os mesmos não fiquem sempre aparecendo. Como fazer com que os outros apareçam? Então, era nas pequenas coisas. Então, vou colocar estandes no Parque Municipal para elas apresentarem. Então, tudo que a gente podia inventar para o professor ir para a rua, a gente criou, né? O congresso era um momento mais acadêmico. Tinha também lançamento, não só o lançamento, vamos mostrar o que vocês fazem. Então, o congresso, a gente pode dizer que a gente criou o desejo de participar no congresso, mas nem todo mundo conseguia participar no congresso. Eram só 600 pessoas, né? E a rede tem em torno de 15 mil professores. Eu tenho até a gente criou isso aqui também, que era um perfil da rede municipal, esse é de 2019, em que a gente colocava base. Então, por exemplo, tinha aqui qual o percentual de mestres, de especialistas, de modo tal que, puxa, doutor, só tem isso, tem que ter mais. Né? Criamos uma possibilidade no último semestre do mestrado, a pessoa fica por conta de escrever. Conseguimos passar essa... Hoje é assim? É assim.
Até o dia que eu saí era assim, nós criamos isso em 2017, e 1 ano para a escrita do doutorado, estimulando. Isso onera a prefeitura. Eu tive que discutir com o Calil lá, onera, porque você tira um e o outro. Eu falei assim, o outro vai ter que dobrar, vai ter que pagar. Mas isso é importante. Então, quer dizer, o estímulo à melhoria na carreira foi criado e o Congresso permitia isso. Agora, estimular para que todos façam especialização, tal, envolve escrita. Sim. Por isso o Congresso é importante. Os minicursos do Congresso. Porque o que é o Congresso em si? Eu estou embolando no meio de campo, né? Não. O Congresso ele tem várias partes. Então, por exemplo, a fala da secretária é prestação de contas e construir o que vem depois. A palestra inicial, a gente chamava alguém que ia estimular. Então, nós chamamos Zé Simões. Você conhece o Zé Simões? Fantástico. Zé Simões, na época da magistra, ele abria tudo, porque ele fazia um teatro com a turma. O primeiro ele veio, depois a Terezinha Rios, que também é fantástica. É uma forma de pôr todo mundo animado para começar o Congresso. Tem também as mesas redondas. As mesas redondas, a gente pega os temas que a gente gostaria de ouvir, academia e outras experiências. Então, por exemplo, educação integral e tempo integral é algo que passou por todos os congressos, porque ele é o desafio nosso, né? E a rede municipal tem o segundo tempo, que é a escola integrada, que é o momento de você poder criar, fazer o currículo ser mais criativo. Então, por exemplo, robótica, os laboratórios de ciência animados, né? Você tem música, musicalização, capoeira e jogos e tal. Isso tudo acontece no espaço. Mas a gente tinha o interesse de que não fosse uma coisa à parte do currículo prescrito. Então, a gente queria que os professores abraçassem essa causa para que eles também estivessem trabalhando integradamente. Nós criamos uma escola experimental, que é o Ponte Barreiro, que era para fazer essa mistura já e como uma experiência, né, que deu muito certo. E tínhamos um plano agora para o Colégio Imaculada, que foi comprado, mas que a gente não chegou a fechar. Mas para criar essa educação integral criativa. Então, a educação integral, esse debate, estava em todos os congressos. Ao mesmo tempo, metodologias diversificadas e trazendo também possibilidades de outras linguagens. Então, a gente criou o CLIC. O CLIC, ele está lá no 3º andar, como uma chance dos professores vislumbrarem possibilidades. Então, isso estava no congresso. Eram os estandes, era a oportunidade que a gente tinha nas exposições para dizer para o professor, bacana, você está apresentando um trabalho, você está conhecendo outros trabalhos, mas olha no entorno e veja o que você pode levar para o ano que vem, você trazer uma coisa nova. Então o congresso tinha esse espaço também de mostrar para o professor que está participando, né, para aquele grupo todo ali, o que era possível. Biblioteca, por exemplo. Biblioteca, para nós, era um grande projeto. A biblioteca, agora temos mais porque eles estão sendo chamados. Né? Eu perdi essa. Né? Mas nós fizemos o concurso, eram 28 bibliotecários só numa rede de 323 escolas. Possível, né? E a ideia era, no mínimo, 150 nas escolas de ensino fundamental e criar um projeto de bibliotecas nas escolas de educação infantil, porque não existia isso. Tinha umas salas de multiuso que punham as coisas todas. Então, os cantinhos com os livros e tal, era uma coisa muito, muito, muito simples. E a gente queria que a biblioteca fosse lugar de inspiração. Então, a ideia das bibliotecas, que foram para o congresso também como stand, era o seguinte, sempre ao lado da biblioteca, uma sala de inspiração. Aprendi isso com o Ricardo daqui. Né? Ele estava lá conosco. O Ricardo, fantástico. Quando a gente estava aqui na Faculdade de Educação, ele tinha um projeto de biblioteca da Faculdade de Educação, pioneiro na universidade. Eu brinco com ele, você é o melhor bibliotecário que o Brasil já teve, né? E
E a gente criou essa proposta lá. Todas as bibliotecas, tem o Pérgamo, que tem na universidade, tem na rede. Então, a gente comprou muita tecnologia por causa da pandemia, mas como que você faz essa tecnologia ser usada no dia a dia? Né? Com a sala de inspiração. Porque tem o projeto da biblioteca, mas tem em cada turno 2 professores, junto com a coordenação pedagógica geral, que vão pensar o currículo da escola e fazer um espaço de inspiração para todo mundo, para ser visitado. Então, tela interativa, os tablets, a robótica, tudo que tem de materialidade, num determinado tema, ficar à disposição. Isso foi levado para o último congresso como uma possibilidade e o estímulo para que a coisa acontecesse esse ano. Então, está lá em suspenso para acontecer, porque o Ricardo foi embora. E o tempo? Assim, porque a gente fala, o professor agarra aí, muitas vezes na transmissão, porque ele precisa parar e sistematizar pela escrita, né? E a gente pensa que às vezes não faz esse registro em função da falta de relação até com essa lógica, né? Você está dizendo aí para escrever o TCC lá do Veredas, tinha que colocar as perguntas para orientar, que é muito bom e que a gente precisa fazer isso, inclusive, na pós-graduação, muitas vezes aqui, né? Mas o tempo para o professor escrever também não conta, assim, do desafio da jornada dupla, quando somos, como a maioria mulher, nem é dupla, é tripla, às vezes quádrupla, porque tem a casa e tudo mais. Onde que também a gente esbarra nesse desafio? Olha, o professor tem 1/3 do trabalho, do tempo dele remunerado para ele fazer isso. Isso aí é um debate com o sindicato bravo. Por quê? Porque é o seguinte, o professor da rede municipal, ele recebe por 22h30 e ele está 15 horas na sala de aula. Então ele tem 7h30 que é dele. Aí eu tenho uma guerra com o sindicato e uma guerra com os diretores de escola. O diretor de escola quer que o professor fique dentro da escola nesse tempo. O sindicato fala que não pode contar o recreio e tempos de buracos. Eu não posso criar tempos extra. Eu até inventei uma história uma vez no sindicato, que eu falei, então vamos criar o seguinte, em vez de 22h30, 21 horas ganha do jeito que está e não conta o recreio. Foi essa a proposta. Aí foi para a Assembleia e eles falaram que tem que ter cuidado com a Ângela. Não aceitaram. Mas eu não estava blefando. Eu estava junto. Eu falei para você que eu tinha liberdade. Né? Estava junto. Não quiseram. Aí eu tenho dentro desse proposta aqui, tem um ofício 002, por exemplo, que eu explico a minha posição e a posição que eu seguia. É direito do professor 1/3. Mas esse terço envolve planejamento, avaliação de aluno, encontro com família, estudo, formação, não é? E reuniões coletivas da escola. Então eu dizia o seguinte, nós temos que ter para esse tempo garantido 2 horas semanais com a direção da escola, com os pares. O resto é do professor. Se ele quiser fazer na casa dele, ele faz. Se ele quiser usar as 4 horas para fazer o promestre, para fazer, ele faz. Porque ele está formando. Agora, ele tem que ter autonomia para encontrar com os pais das crianças, participar de uma reunião e tal. Então, autonomia significa isso. Briguei com todo mundo por essa posição minha. Mas eu acho que ela é correta, é uma interpretação da lei. Eu não estava ali para criar outra coisa. E nem tenho esse poder. Mas aí eu escrevi para que todo mundo entendesse. Falei, diretor, convença. Se você tem um grupo que quer trabalhar junto, convença. Difícil essa posição, mas segurar, mas eu achei que era uma posição correta. Aí, o estímulo para a escrita estava no seguinte, se eu vou trabalhar com o meu par para escrever, eu posso usar esse tempo. Se eu tenho 4 horas, por exemplo, que corresponde a um dia, que as pessoas começaram a dizer, então eu não vou um dia. É problema de organização de horário da escola. Na educação infantil é mais complicado. Eu sei, reconheço, mas a escola tem que se organizar. Não sou eu, Ângela, que estou ali para organizar alguma coisa que é de autonomia da escola. Eu tenho que seguir uma lei, eu tenho que dar condições, tenho que oferecer. Então, eu segui desse jeito. Então, eu acredito,
eu digo para você, eu acredito que o professor tem condições de usar esse tempo para escrever. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu não estou errada, eu considero que eu não estou equivocada nisso, quando a gente vê nos relatórios do Congresso, que, por exemplo, olha para você ver, eram nós tínhamos que fazer as pessoas iam se submeter, né, escrever, mas só iria participar em torno de 270 projetos. Nós tivemos no primeiro congresso, que é esse que eu consegui os dados para você por causa desse relatório, 477 trabalhos submetidos. E desses 477, 237 escolas submeteram, 84 EMEIs. Quer dizer, no primeiro ano, 84, de 145, 84 entraram. Quer dizer, foi um tempo curto de divulgação, mas a adesão foi muito grande. E deles, 168 no formato de pôster, eles colocaram, e 279 no formato de comunicação oral. Eu tinha que, na verdade, selecionar, desses 447 foram selecionados 270. Como que faz isso? A partir de... É muito difícil. Aí tem o seguinte, nós temos as regionais. As regionais têm números de escolas diferentes. Então, por exemplo, Barreiro é muito grande, Venda Nova é muito grande, Nordeste é muito grande, Leste é pequenininho. Então, a gente criou uma proporcionalidade. E fizemos a seleção por essa proporcionalidade, criamos um comitê científico com orientações, tudo bonitinho, igual o Congresso. O nosso Congresso é igualzinho um Congresso acadêmico. E com participação das regionais, sabe? É alguma coisa que tinha que ser assim, para ter essa cara, porque a nossa rede municipal, eu falo nossa porque eu fui dela desde 1975, ela é uma rede que ela despontou no cenário nacional com movimentos. Eu tenho muito orgulho dessa rede. E academicamente é uma rede que veio para a Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação depois que teve as aposentadorias dos anos 90, 98, toda da Faculdade de Educação, quase que todo mundo passou por lá. Porque todo mundo eu quando me formei aqui em 74, meu sonho era ir para a rede municipal. Então é uma rede que merece ter esse diálogo de igual para igual, né? E acho que tem condições para isso. Precisa ser, né? Então o Congresso ele tem essa cara de Congresso acadêmico. Tinha uma preocupação grande de que de um congresso para outro não fossem as mesmas pessoas. Às vezes se repetem, mas com trabalhos diferentes, porque se no primeiro nós tínhamos uma preocupação grande de dar voz e visibilidade à educação infantil, porque ela estava na crista da onda, e a gente teve, você vê aqui, que porque a educação infantil naquele momento, ela não tinha uma vida acadêmica, era uma coisa muito pessoal. Se eu tenho curso superior, quero fazer uma especialização, eu não tinha o direito de ter essa carreira. A carreira estava meio fechada. A gente abriu e deu uma igualada, né? Uma coisa equânime, vamos dizer assim. Acho que a palavra é essa, né? E então tinha esse olhar, mas tinha um olhar também o seguinte: o que aconteceu em 2017 e 2018 na rede? Então, as vagas para educação infantil, ampliação, a criação das creches parceiras. As creches parceiras não participam, era uma coisa que todo mundo, elas me questionavam. Se você quer que elas tenham, eu sempre coloquei isso, eu quero que a sua netinha, meu neto, vá para uma creche com o mesmo orgulho e a mesma confiança de que se estivesse numa escola da rede própria. Mas eu não tenho, dentro da rede, o domínio de quem é o professor que está lá. Então, a gente criava uma formação paralela.
né? Eles não participam do Congresso. Isso era dramático, mas eu acho que a gente conseguiu muita coisa para as creches parceiras, inclusive formação. E na época da pandemia e a possibilidade do virtual, isso ficou aberto. Eu não podia era pagar para as professoras alguma coisa que eu podia pagar para as professoras da rede própria, né? Então, isso tudo era o Congresso. O primeiro teve esse tema assim, da gente preocupar com o tempo integral, com o que seria a concepção de tempo integral, mais a concepção, e muito prestação de contas e dar visibilidade. Quando chegou o segundo Congresso, nós estávamos já com uma construção seguinte. Se você olhar o primeiro Congresso, a gente tem um momento de roda de conversa com a equipe de gerência da educação infantil, anos iniciais, anos finais, com cada uma das gerências, clima escolar, inclusão, EJA, muito fragmentado. A gente observou, porque o Congresso era também um divisor de águas para a gente analisar como que as coisas chegavam na rede. Porque eram pessoas que estavam empoderadas para discutir conosco de uma forma bem... Eram pessoas que gostavam do trabalho, pessoas que estavam interessadas na rede, queriam investir e que debatiam com você a política sem muitos vieses, que às vezes eram vieses feitos, sabe? De frases feitas que às vezes já estavam encaminhadas por grupos, né? Então era um momento importante de avaliação do nosso trabalho. E a avaliação do Congresso era um termo de avaliação, assim, depois ficou até virtual, mais bonito do que isso, que era até pelo QR Code, mas as pessoas tinham envolvidos com isso aqui. Então era importante para nós. E 2018 para 2019 nós criamos o APIA. Esse projeto APIA era uma forma de desfragmentar o que existia. E a questão da alfabetização ficou muito forte. Ficou muito forte mesmo, porque a gente observou que nós tínhamos mais de 40% dos nossos estudantes de 8 anos não alfabetizados. Foi grave, muito grave. E aí a gente criou um mutirão de alfabetização, criamos um núcleo de alfabetização, a gente começou a observar na prática por que acontecia aquilo. Havia uma segmentação muito forte, educação infantil, ensino fundamental, até na concepção do processo. Então, nós fizemos o segundo congresso muito voltado para a alfabetização e tentando ter práticas que colocavam a alfabetização como um direito. E a BNCC mudou o esquema, porque a rede considerava 8 anos como a idade de corte da alfabetização. A BNCC coloca 7. Então, nós estamos com os alunos todos de 8 anos defasados. Se é 7 anos, nós temos que pegar o APIA para fazer esse percurso, para que 7 anos seja a culminância do processo. Então, o grupo do CEALI aqui foi muito importante para nós. Magda Soares foi maravilhosa durante a pandemia. Nós compramos o livro dela para todos os professores alfabetizadores. A gente considerou alfabetizador quem era professor de 4 anos até 8 anos, que era o APIA. Então, a educação infantil também ganhou o livro da professora Magda, sabendo que era outra dimensão, outro momento, mas as pessoas tinham que entender onde que as crianças iam chegar aos 7 anos. Então, esse desenho de uma continuidade. E vocês colheram frutos desse investimento? Eu acho que sim. Não eu, Ângela, o grupo da SMED, mas eu acho que as escolas. Eu participei de uma roda de conversas da UENG, sábado, que a gente chamou alguns diretores, me pediram para falar sobre o projeto pedagógico, e eu falei assim, vamos trazer diretor que vive o projeto pedagógico para falar, e eu fecho, né? E 3 diretores vieram, uma da educação infantil, outra do ensino fundamental, e aí, o ensino fundamental que tinha educação infantil e outro que tinha EJA, mostrando o quê? Que a alfabetização nas redes municipais é um grande tema, tanto na EJA quanto no ensino fundamental. Porque hoje você tem que alfabetizar
porque é o século XXI. Tanto que o Congresso de 2021 é o mesmo, socializando práticas, né? Trocas e socialização, mas com o eixo do século XXI. E o que a gente colocava no século XXI? São parecia até que a gente estava prevendo a pandemia. Era a alfabetização, tanto alfabetização, letramento, quanto também a questão digital, as metodologias e tecnologias digitais. E aí foi o momento da gente ter essa discussão importante. Eu acho que depois, quando veio a pandemia, esse drama ficou muito sério, por quê? As famílias, ficou muito claro, famílias que tinham pessoas não alfabetizadas, que era o adulto referência da criança, foi muito grave. Você mandava o roteiro de atividades, você fazia tudo, mas não adiantava. O menino não teria suporte. Ele não tinha suporte, não tinha um adulto alfabetizado. Então a EJA ficou muito forte também como um trabalho importante. O apoio aqui do CEALI, da Francisca, trabalhando com os professores na produção dos materiais. Então nós tivemos duas coleções importantes, uma para alfabetização de adultos e uma para certificação de adultos. Isso foi também disponibilizado no congresso do final do ano passado, trabalhado com os professores. Então, quer dizer, se você trabalha, a minha resposta, se você trabalha com os professores, e eu sempre acho que o que tem que acontecer lá na escola, quer dizer, a secretaria dá ideias e monitora, e tenta impulsionar, mas onde que acontece o trabalho é na escola. E o exemplo do que a gente tem, dos projetos que surgiram, nós ganhamos prêmios do trabalho infantil. Tem uma escola que está ganhando um prêmio aí internacional, que é lá da Serra, que é um projeto também do tempo integral, que é sobre o lixo, a interação com a comunidade. Então, assim, isso foi muito, muito rico. A questão do clima escolar também era algo que a gente trabalhou muito, porque tem a ver com essa relação com a família. E aí, voltando aqui, né, na sua pergunta, quer dizer, eu acho que alguma coisa ficou. Porque coordenação pedagógica criada, não é? O professor, a biblioteca escolar como coração da escola, que é o grande projeto que a gente tinha, e a biblioteca, assim, ela com o Pérgamo pode emprestar para as comunidades tablets, materiais e tal. Então, trouxe a família para dentro da escola. Todas as escolas com a caixa escolar, podendo desenvolver projetos e com recursos para isso, de formação. Quer dizer, as escolas têm condições de trabalho, o incentivo dado. Onde que fura quando fura, Ângela? Aí que está o drama. Fura na nossa política nacional. A educação nossa é fragmentada. Então vamos falar menos da política partidária, mas vamos falar da organização. Quando a gente cria o AP, por quê? O primeiro congresso mostrou isso. Várias rodas de conversa, uma questionava outros. Então, clima escolar, anos iniciais, anos finais, educação infantil. Não, nós temos que juntar. Então, criamos o AP, quer dizer, tem o AP Infância, quer dizer, a escola da infância, vai até 8 anos, não tem que brigar um com o outro. E a gente conseguiu, inclusive, acertar a carreira do professor. Então, tá bacana. A única coisa que a gente não conseguiu é o seguinte, tem escolas que têm educação infantil e ensino fundamental, porque a gente precisava colocar os meninos da escola. Fui mal interpretada em vários momentos. Vamos trazer educação infantil para uma escola de ensino fundamental. Tinha espaço, porque nós reformamos. Tem parquinho, tem tudo. Não vou colocar a criança na escola, vai ficar fora da escola, porque se eu for construir escola, vou demorar 2 anos. Criando sala, não. De 2017 para 2018, foram 266 salas de aula. É como se eu tivesse construído 20 EMEIs, porque cada uma tem 11 salas de aula. Todo mundo brigou comigo, especialmente os vereadores, porque vaga era uma moeda de troca. Acabei com a moeda de troca. Judicialização, né? Então fui batalhando. Tempo integral. A gente discutiu o seguinte, isso tudo está nos trabalhos, vocês podem ver que os trabalhos refletem essa guerra. Nós tínhamos tempo integral para 0 a 3 anos na rede própria.
4 e 5 não tinha tempo integral, porque era obrigatório ter 4 e 5. E então tinha que ter mais criança na escola. 6 anos tinha tempo integral com a escola integrada. Olha o gap mais horroroso aí. Aí nós criamos o seguinte, não, prioridade, 5, 4, 3, 2, 1, pelo menos meio período. E vamos criar tempo integral na medida do possível. Isso foi um movimento importante que refletia na escola. E a escola reclamava, a escola via para conversar e a gente conversava. Então, o drama da conversa gerava alguma coisa boa, né? E está aqui refletido nos trabalhos, porque muitos têm a ver com esses dilemas que as escolas viveram, do tempo integral, o que inventar para deixar a criança mais tempo, né? E uma coisa importantíssima, quando a educação infantil chega na escola de ensino fundamental, é como se eu brincava, eu adoro filme infantil, né? E a Branca de Neve é a Bela Adormecida, desculpa, quando tem aquela ideia daquela floresta e que a hora que acaba o encantamento ela fica colorida, foi isso que aconteceu, porque a gente pintou as escolas, parquinho para todas as crianças, sabe aquele negócio assim, de repente a criança chegou e nós podemos tirar uma, ficava todo mundo uma atrás da outra, sabe aquele desenho rígido? Foi lindo. Esse depoimento você vai ter em vários projetos, vários trabalhos. Porque a criança não tinha direito ao parquinho. E tinha um negócio assim, menino de 9 anos pode brincar no parquinho? Por que não? Por que as crianças não podem conviver? Né? Então houve uma renovação. Então eu estava falando da política, voltando aqui, a fragmentação da nossa política, até na nossa produção acadêmica, é muito ruim. Porque você fica criando arestas entre grupos, você cria arestas na produção. E aí você não dialoga com o que está acontecendo na ponta que é a realidade. Então, isso eu acho que é um grave problema. Acho um grave problema o seguinte, eu como professora de didática, muitos anos aqui, 20 e tantos anos, eu acho que pouco eu falei com os meus alunos sobre a importância de você adequar a didática, sim, não para ter uma grande aula maravilhosa, mas para entender a realidade daquela criança que está ali, daquele menino que está ali. Então, eu acho que nós temos uma produção muito importante, mas é uma produção que fala sobre as coisas. Eu acho que nós temos que colar mais com a realidade. Eu aprendi muito nessa secretaria. Eu sou uma outra pessoa, diria para você, apesar de ter tido uma experiência grande na educação básica. Agora, o grave drama nosso. Nós estamos num momento muito sério da política nacional, por quê? Porque a minha trajetória de militância na educação me fez ter muito entusiasmo pela Constituição, pela Constituinte, pela LDB, e fazer isso, fazer aquilo, Plano Nacional de Educação. Mas nós achamos que a batalha estava vencida. Nós esquecemos que até a LDB tinham grandes grupos ali lutando contra ela. Né? A Constituinte foi gravíssimo. Né? Foi muito sério, os direitos que estão ali. Quando a gente tem o Plano Nacional de Educação de 2014, que está tudo ali para ser feito, era só eu seguir aquilo ali, que eu faria uma gestão adequada. Mas, olha, se eu dividir o tempo que eu estava na secretaria trabalhando para fazer acontecer, 1/3 é de coisas boas. 2/3 era respondendo MP, respondendo Câmara de Vereadores, respondendo coisa de sindicato, sabe? Quer dizer, você não tem paz para fazer acontecer. Você está sempre convivendo com o desgaste. E eu agradeço muito que eu tive muita ajuda. A Faculdade de Educação, os grupos aqui da Faculdade de Educação, que entenderam a minha proposta, porque não era uma proposta minha, era uma proposta da cidade, era uma proposta que atendia, foram muito
Assim como quando eu estava na Magista e aqui também. Então, por exemplo, a turma toda convidava, todo mundo ia, né? O CEALI, como a questão da alfabetização foi muito séria, o CEALI foi um grande companheirão nosso. O Centro Pedagógico fez um trabalho, tinha um projeto de especialização antes, que eu até participei da construção dele, de residência docente, diferente do residência lá do MEC. Mas a gente também colocou aqui 2 cursos de especialização em tecnologia, a Letras também, a SEI. Então eu tive muito apoio da UFMG como um todo, porque era a referência que eu tinha. E uma referência que, quando a UFMG chega para o professor da escola básica, ele quer beber nessa fonte. Ele confia. Então, quando se propôs ir lá no congresso, eu falei assim, gente, isso aí é a cereja do bolo que a gente precisava, né? Porque você ter o seu trabalho publicado numa revista, gente, é tudo que você quer. Até para dizer, esse trabalho dá certo, então te estimula a fazer mais e fazer outros. Então, isso aí tudo é muito importante. Então, assim, eu acho que nós vivemos uma política muito dramática, perversa mesmo, porque a criança precisa de nós, né? O adolescente precisa de nós. A questão do clima escolar é muito grave na rede, tá? Eu ia construir um projeto maravilhoso que morreu, junto com Janela da Escuta da UFMG, não deu certo, mas ia ser um grande diagnóstico que a gente teria. Eu espero que a Janela da Escuta ainda tenha pique, né, para poder fazer, porque a gente precisa ter um diagnóstico importante do que está acontecendo nas comunidades, né? A violência é muito grande, coisas ruins mesmo, muito graves. E isso tudo, você quer ver uma coisa que ninguém pensa, o porquê porque a escola pública tem um rendimento pior do que a escola privada, por exemplo, no IDEB? Frequência. A frequência na escola privada, ela acontece porque as famílias não deixam de levar os meninos. Quando a gente voltou da pandemia, foi dificílimo a rotina de frequência das crianças. Nós tivemos que colocar monitores do Escola Integrada, indo visitar e trazer. Aí, às vezes, os familiares falavam assim, não, amanhã a gente manda. Não, nós vamos levar agora. A busca ativa desse tipo. E nós fizemos um mapa ativo que era assim, aquelas meninos que estavam mais sumidos, um grande questionário para entender a vida dele na família, e é dramático, são realidades. Foi possível encontrar com realidades que estavam ali subentendidas, né? Exatamente. Que a gente não tinha essa visibilidade porque não dá tempo. Mas que a pandemia nos obrigou. Sim. Então, o que eu aprendi muito é isso. Quando eu falo da didática, a realidade de cada estudante, ela tem que ser levantada, sabe? Tem que dar foco, igual no palco, né? Você ter o foco, porque se ele não aprende, é porque tem uma história ali. E o livro da Magda fala, toda criança pode ser alfabetizada, né? E é por isso, porque se você olha cada um, a história de vida é muito problemática. E acho que nas escolas, às vezes as escolas, elas têm que entender que esse conhecimento é conhecimento. E o Congresso, quando ela escreve e é valorizado, permite isso. Porque às vezes o professor na escola acha que é um dia a dia de cuidado. Sim. Não, ele está produzindo cuidado, educando, mas aquilo é conhecimento. Tem que dar visibilidade. Sim. Então eu acho que muita coisa foi feita, mas muita coisa está acontecendo. Não é a minha saída que impede que as coisas aconteçam, né? Precisa de estímulo. Eu acho que precisa disso. Precisa de algo que impulsione, que diga, faz que isso aí é bom, né? Eu acho que esse papel, assim, muito de uma liderança que empurra, né? De mãe, sei lá o que é isso. Mas que pode ser feito pela universidade. Eu acho que a Faculdade de Educação pode ajudar nisso, a UFMG pode ajudar nisso, nesse ponto. Eu acho que tem muita coisa importante para ser feita. A gente já tem uma rede com características muito positivas, né? Não tem que começar coisas do zero, né? Não precisa, não tem que inventar a roda, né?
A rede ela é criativa. Quando a gente criou o Clique, quanta coisa boa surgiu. O que é o Clique? São as várias linguagens, criatividade e inovação. Então, teve as enchentes, foi ótimo. A gente tinha criado o espaço há um ano, as crianças das enchentes foram para lá. Aprenderam línguas estrangeiras, com quem? Com estagiários da Letras aqui. Até a aula de mandarim tem lá. Né? A gente pesquisou os imigrantes de Belo Horizonte e trouxemos aulas de português para eles e eles ensinando. Então, assim, coisas lindas acontecem. Mas quem teve essa ideia? Nós criamos espaço. A ideia surge. Surge porque o professor é muito criativo e ele adora coisas diferentes, né? Sim. Então, se você dá corda, a coisa acontece. Exatamente. E o registro, né? A gente fala muito da escrita também. Aqui no Pensar, em especial o Rosado, que está aqui no audiovisual, ele insiste assim, por que a gente não fomenta também circulação de experiências, de práticas por outras vias, pela via da imagem, por exemplo, né? Às vezes não dá para ser pela escrita, mas será que a gente pode considerar também esse caminho da imagem, do audiovisual, da produção? Olha, o tempo da pandemia foi maravilhoso. O WhatsApp funcionou de uma forma incrível. Por quê? No primeiro momento, a gente falava assim, como criar vínculo dessas crianças com a escola. Aí eu mandei um WhatsApp para os professores na Páscoa, falando do vínculo, que eu estava, vou professor, né? Gente, aí eu recebia milhões de WhatsApps de 1 minuto, porque era o que dava para mandar no WhatsApp, né? Com práticas. Aí eles começaram a fazer isso com as famílias. Nossa, então o professor... Material demais. Olha, a coisa mais linda do mundo é a escola Santo Antônio, que está lá na SMED, que atende jovens adultos com deficiência. Eu recebia todo dia materiais maravilhosos dos professores. E a resposta das famílias para a escola. Então, assim, o nome, uma pergunta simples. Pergunta aí na sua casa, por que você chama assim? Aí vinham as histórias. E aí vinha o aluno junto com a família. E era naquele ambiente, era um momento de luz no momento de pandemia trágico, né? Então, os vínculos, aprendizagem, aí foram aumentando, porque nessa pergunta que era para criar vínculo, vinha um conhecimento, aí começaram a dar pequenas aulas para fazer coisas na cozinha, né? E não só a Santo Antônio era assim, muito, era todo dia muita coisa que vinha, porque eles criaram personagens da pandemia, foi muito legal, mas todas as escolas criaram isso, e isso eu acho que é uma forma importante, que a escola tem muita habilidade. A escola, a arte é alguma coisa que pulsa na escola, né? Artes visuais e arte, e quando a gente fala nós criamos, tinha sim uma coisa que fez, que é o seguinte, os nossos monitores da escola integrada, nós temos uma formação para eles irem na casa dos professores para ensinar tecnologias, porque tinha gente que estava zero. Nós temos um mapa socioeducacional para ver, tinha gente que não nem passava e-mail. Então, tivemos que começar do zero com muita gente, que tinha medo do mouse. Mas a gente já tinha vivido isso aqui no Pedagogia da UAB. Sim. Então, já com a formação. Então, também era uma experiência que não dava susto para a gente. Mas a hora que pega, é igual um passarinho, né? Vamos voar. Então, assim, é muita coisa boa. É uma rede que tem um potencial incrível. Queria que você lesse um pouco dos relatos que você falou que elas enviaram, sabe? Sobre o retorno, né, do congresso. Vamos ver aqui, vamos escolher algum aqui. Alguns aleatórios aí pra gente. Vamos pegar um. Um médio aqui. Aqui, ó, esse aqui. Eu participo muito de congressos. Tenho mestrado e andei este Brasil apresentando minha pesquisa. Inclusive, estava inscrita no Congresso Brasileiro de Tecnologias Educacionais, que ocorreu no mesmo período aqui em BH. No primeiro dia, dividi
manhã no outro evento e à tarde boas práticas. Em setembro, estive no simpósio internacional. Paulo, que excelente esse boas práticas. Foi o melhor. Muito bom. Quer dizer que esse é legal. Quer ver um outro aqui? Parabéns toda a equipe pela iniciativa e organização. Foram momentos de muito aprendizado, incentivo. Cada vez mais fazemos um trabalho de excelência. Foi um evento de grande significado para nós profissionais da educação. Parabéns à Ângela pela determinação e que venha o próximo congresso. Bom dia, parabéns. Muito obrigada pela acolhida e oportunidade de vivenciar experiências incríveis. Saímos fortalecidos e encantados. Até. Um grande abraço. Beijos. Sempre tem outros aqui, todos querendo um novo. Né? Obrigada, secretária e equipe. Que venha o segundo. No último, aquele que você pediram até que fosse no Hotel Fazenda, né? Falei assim, aí vai ser complicado, aí eu não ia dar conta de fazer. Mas são vários, quer dizer, as pessoas, a maioria fala muito do acolhimento, porque era tudo bonito. Eu acho que isso também é importante. O espaço era um espaço chique do Ouro Minas, com almoço chique. Né? Lanche, prestígio. Sentiram assim, tinha um stand, não é? O stand não, as bancadinhas lá para mostrar os livros que as pessoas já produziram. Então, assim, era um congresso acadêmico. E elas consideradas, né, cada professor que estava lá, cada professora, considerado uma autoridade no assunto. Produtor de conhecimento. Por quê? Porque para participar tinha que levar um trabalho. Então essa dor da escrita, ela é importante, porque fica o registro de alguma coisa. Seja no post... Né? E o efeito desse esforço da escrita também concretizada tem um efeito formativo e até na subjetividade mesmo. Exatamente. Olha, isso aí é o que eu senti em 81. Porque eu tinha 4 anos de experiência e nós, assim, sofremos para escrever, para participar. E foi publicado, né? Publicado na época, naquele formatinho assim, mais chinfrim do mundo, né? Mas aquilo, nossa, nós fomos para São Paulo para apresentar. Quando que eu podia imaginar uma coisa dessa, né? Então, assim, isso valoriza. É você se sentir... Eu acho que a valorização do professor... É isso que eu sinto. Não é só pelo veio do salário. O salário é muito importante, mas ele ter voz naquilo que ele acredita e faz, e as pessoas ouvirem. Então, quando a gente tem assim, a universidade colada com a escola básica, isso é muito importante. Isso aí eu acho que é uma coisa que nós acertamos aqui em Belo Horizonte, justamente porque nossos professores vieram para cá. Isso traz uma expectativa, né? O prefeito me questionou, ele falou para mim assim, você fica dando essa corda toda para o povo fazer doutorado, vai todo mundo ficar na UFMG, você vai ficar sem ninguém. Eu falei assim, até lá eu não estou aqui mais. Tomara, né? Venham novos. Exatamente. Né? Preciso renovar. Mas é isso mesmo, né? Quer dizer, você vai criando alternativas para pessoas se colocar. Mas é aquele empoderamento, né, da profissionalidade. Eu acho que essa ideia da a ideia do inventário que a gente criou era nesse sentido. Quer dizer, quando o professor preenche, ele tem ali vários campos para ele dizer o que ele faz, se ele já criou algum material, se ele criou algum material para participar do conselho de classe que falava da turma dele. Algumas coisas pequenininhas. Devem interpretar que isso diz respeito a uma avaliação, né? Mas pode ser pensado como de uma outra forma, né? De um incentivo. A ideia era de incentivo, para ele pensar na prática dele. Tem essa turma que não vou preencher isso não, que a gente está querendo saber o que eu faço, eu não tenho nada com isso. Mas aí para participar do congresso, tem que estar lá. E a gente consultava no que eles colocavam, que eles queriam aprender, para fazer os minicursos. Então, muita gente... Os minicursos eram o seguinte, eram 13 por congresso, porque pelo espaço que o Ouro Minas permitia.
E, por exemplo, a questão da inclusão, como trabalhar dificuldades de aprendizagem, como trabalhar com as crianças autistas, por exemplo, espectro do autismo, como não tem alguém que acompanhe, né, o monitor de inclusão, é uma dificuldade grande. Eles gostam muito. Sempre a gente trazia como fazer projetos de pesquisa, né? Relatórios. Esse como fazer é hiper procurado, né? No minicurso do Congresso. Quer dizer que a gente interpretava assim, estão querendo participar do mestrado, né? E a gente trazia muito assim, o ensino de alguma coisa, dinâmicas de grupo, que são coisas que eles colocavam no inventário. Partia dali. Então é um inventário que para nós era tipo uma pesquisa. E aí a gente começou a usar esse inventário como assim, inscrição para alguma coisa, entendeu? Entendi. Ô, Ângela, nós ficaríamos com você aqui. Fazer uma marmita, a gente ficaria aqui até a noite. Assim, né? Mas a gente está muito satisfeito. Assim. Você acha que eu falei o que vocês... Quer o que você gostaria de falar, que você não falou? Não, eu acho que eu falei de tudo, mas assim, eu não sei se vocês têm alguma pergunta assim, pontual que eu não falei. Eu queria perguntar, assim, na sua opinião, né, como a profissional que atravessa todas as carreiras praticamente, né? O que é a docência na educação básica hoje para você? Hoje é um grande desafio. Olha, eu falo para você o seguinte, eu sou professora, eu sou professora, eu gosto de ser professora. E até como secretária, as pessoas brincavam que eu não ficava na minha sala, eu ficava na sala que tinha o quadro, porque eu gosto de ser professora. Mas é muito difícil ser professor hoje na escola básica. Eu não sei se é só na escola básica, porque não existe no Brasil hoje aquela ideia assim, a escola é uma instituição importantíssima. É uma instituição que o meu filho vai para lá e tem que ter um respeito por aquilo que tem ali. Ali é um bem público. Porque eu vivi isso como professora, nós vivemos isso, mas hoje está complicado. A questão do clima escolar é algo muito grave. Então, ser professor hoje é estar convivendo com desafios extraordinários, com pessoas que, na verdade, até o estudante, aquela habilidade que você tinha, ele é, às vezes, orientado, cuidado com a sua professora. Né? Se você tem um grupo de estudantes em que ele não vê a professora com aquele carinho, aquele desejo que é ser professor da escola básica, porque a gente não pode perder de vista esse lugar da afetividade. Veja bem, quando eu falo da afetividade, o professor, quando vai no congresso e ele é abraçado, é o afeto que está ali. O professor que tem um orientador de doutorado que o abraça e carrega no colo no seu percurso, é a afetividade que está ali. Então, o que dizer de uma criança e de um adolescente? Você precisa do afeto. E hoje a gente vive uma constante guerra entre... Se você não tem a família dentro da escola, abraçando a causa da escola e a escola dialogando, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, para mim está muito claro, frequência escola e essa relação família-escola construindo esse percurso escolar. Mas isso não é algo trivial. Você tem que trabalhar com isso, você tem que buscar isso aí. E nós vivemos um campo minado. Esse campo minado, com a pandemia, foi complicado, né? Porque nós tivemos um Brasil muito dividido e está sendo necessário você reconstruir. O ano passado a gente reconstruiu de duas formas, tentando trazer a criança para a escola, tentando avaliar a criança naquilo que ela tinha aprendido e o que a gente precisava recompor em termos de aprendizagem, e o terceiro projeto, que seria maravilhoso, que é de fazer um grande diagnóstico dessa dimensão emocional, né? Que nós não chegamos a fazer, mas eu acho que é necessário.
Eu acho que mais do que nunca a escola não pode ficar sozinha. Olha um detalhe, nos anos 80, eu sou da época que a gente achava que forma o professor dá conta da escola. A pedagogia dá conta da escola, a licenciatura dá conta da escola. Nós precisamos de mais profissionais da escola hoje. Nós precisamos de psicólogos, sim. Nós precisamos de assistente social, sim. Nós precisamos que a escola esteja articulada com a saúde. Porque o que você recebe é a sociedade inteira dentro da escola. Então, por exemplo, a negligência familiar, o abuso, está dentro da escola. E quem é que, na verdade, acolhe essa criança, esse adolescente? É o professor, a professora sozinho não dá conta. Não dá conta. Então, hoje, ser professor é um desafio extraordinário. Mas não deixa de ser uma boa causa. Não é para desanimar ninguém. Eu acho que é o contrário, é valorizar esse profissional, sabe? Valorizar naquilo que ele tem de bom e que é muito, muito. Muito obrigada, Ângela. Obrigado pela presença, né? Por ter vindo. Eu que fico feliz de poder conversar com vocês, porque é tanta coisa, né? Eu até me emociono com isso, porque é duro, né? Ser professor não é fácil, não. Uma vida dedicada, né? É difícil. É difícil. Mas é muito bonito também, né? Eu aqui, como professora de estudantes muito jovens, da licenciaturas principalmente, eu fico vendo assim como que eles surgem hoje, dizendo que a escolha diz respeito a participar de algo que faça sentido para o mundo, para as urgências do mundo. Então, se encontrar com as novas gerações, transmitir a cultura para as novas gerações, é fazer parte de uma construção de um mundo. Então, por isso eles querem ser professores. Isso é uma coisa que eu não escutava há 15 anos atrás aqui. Hoje eu escuto. Isso aí é um avanço, né? Isso é um avanço. Uma coisa é um avanço. Causado. Né? Causado por poder fazer alguma coisa que traga sentido para a vida dele, mesmo com os desafios. Não é fazer licenciatura porque é mais fácil passar, não. É porque quer. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido. Eu quero contribuir com o mundo. É uma fala dos jovens de 19, 20 anos. Então eu quero fazer licenciatura. E estudantes que muitas vezes vieram de escolas particulares, do ensino próprio, da rede própria. E vão dizer, eu comecei a fazer curso tal, desisti, estou fazendo licenciatura, porque eu quero ensinar. Né? É bonito, né? É bonito. Eu fico muito animada com isso. Eu acho assim que eu abraço essa causa. Minha mãe dizia que eu não seria outra coisa.